Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sétimo ano. Hoje teremos nossa aula de número 15. Então vamos lá fazer a correção da aula 14. Leia os trechos de uma entrevista com Anderson Silva para responder às questões 1 e 2. Anderson da Silva trilhou um longo caminho para se tornar um ídolo nascido em São Paulo em 14 de abril de 1975. Teve de lidar cedo com a separação dos pais, sem condições financeiras de criá-lo. A mãe e a avó deixaram aos cuidados de Edith, tia e madrinha, que ele trata como mãe, em Curitiba, para onde se mudou aos 4 anos. O trecho ao lado aparece como uma introdução da entrevista e tem como finalidade. Qual foi a finalidade desse trechinho aí dessa entrevista? Foi apresentar dados gerais sobre a vida do entrevistado, né? Ela trouxe algumas informações de forma geral sobre a vida de Anderson Silva. Então, a alternativa correta era a letra C. Você descreve um episódio no livro Uma Experiência Sua com o Racismo. Interrompendo, na verdade, foi um choque. Foi a sua primeira experiência? Não. Minha irmã sofreu um ato de racismo na escola. Eu era muito pequeno, mas aquilo ficou bem claro na minha mente. Lembro que meus tios sentaram com a gente em casa e conversaram sobre o assunto. Minha irmã foi para a escola e os amiguinhos falaram: "Ah, vamos pintar ela de branco." Pegaram um giz e começaram a passar nela, minha irmã de criação. A frase "Ah, vamos pintar ela de branco" aparece entre aspas na entrevista para reproduzir a fala de quem? Dos amiguinhos da escola, né? Ele destaca aí essa fala onde os amiguinhos da irmã dele falaram. Então, aí a letra A seria a alternativa correta. Terceira e quarta questão. Vamos ler esse trecho aí de uma entrevista com o Luan Santana. Da Isto É. Você é um sertanejo que não usa chapéu. Por quê? Para mim, sertanejo tinha de cantar usando bota, calça colada, cintão de fivela e camisa de botão. Só que nunca usei chapéu. Sempre curti ajeitar o cabelo. Sou vaidoso dentro do limite. Gosto bastante de ajeitar o cabelo. Tenho uma personal stylist que me veste, várias marcas que me mandam roupas, o que eu acho bem legal. Tenho de estar bem nas fotos por respeito aos fãs. Na resposta dada, o entrevistado informa que a causa de não usar chapéu é o fato de, nesse trecho aí, Luan Santana ele deixa claro que não usa chapéu, né, mesmo sendo um sertanejo. Por quê, né? Porque ele curte ajeitar o cabelo. Então, a terceira questão, a alternativa correta era a letra D, curtir ajeitar o cabelo. Segundo o artista, a personal stylist cuida de quê? Ela cuida da sua carreira, do seu dinheiro, do seu estilo ou do seu cabelo, né? Ela vai cuidar do seu estilo. Então, a letra C era a alternativa correta. Quinta questão. Tem aí uma tirinha. Como você se sente trabalhando em equipe? Bom, desde que não tenha gente dando palpite, me sinto muito bem. Então, nesse segundo quadrinho aí, né, ele tem aí uma imagem que representa uma entrevista de emprego. Então, ele deduz que o candidato, ele é o quê? Ele desconhece um trabalho em equipe. Então, a alternativa correta era a letra A. Tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. E vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós teremos uma aula revisiva, onde vamos revisar os conteúdos que foram abordados nessa segunda unidade, né? Então, daqui a pouquinho vocês vão ter a avaliação. Então, por isso, essa aula hoje será revisão. Os conteúdos que nós vimos nessa segunda unidade foram gênero textual notícia, discurso direto e indireto, coesão textual, o gênero campanha publicitária, ortografia e o gênero entrevista. Então, vamos rever esses conteúdos como forma de revisão. Começando pelo gênero textual notícia. A notícia ela é um gênero textual, né, de cunho jornalístico, né, porém não literário, que está bem presente no nosso dia a dia, né? Então, nós vamos encontrar nos principais meios de comunicação esse gênero bem comum, bem popular e bem presente no nosso cotidiano.
Trata-se, portanto, de um texto informativo, né? Então, uma das principais características da notícia é a informação, trazer a informação, né, sobre um tema atual, né? Algum acontecimento atual e real, né? A notícia ela não pode ser algo criado, algo inventado, né? Ela tem que ser real. E está veiculada pelos principais meios de comunicação, onde nós encontramos a notícia em jornais, revistas, nos meios televisivos, né, rádio, internet, entre outros meios. Por esse motivo, as notícias elas possuem teor informativo, traz a informação de forma ágil, prática e diante do que está ocorrendo naquele momento. E podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, né? Vai narrar e descrever. Apresentando, portanto, o tempo, né, onde ocorreu, o espaço e as personagens envolvidas naquela ação, naquele acontecimento que está sendo noticiado. As principais características do gênero textual notícia. Texto de cunho informativo, né, onde traz a informação. Descritivos e ou narrativos, como falei para vocês. Relativamente curtos. Estão veiculados nos meios de comunicação. Ele traz uma linguagem formal, né? Não, como se trata de um texto jornalístico, de uma notícia, ele vai trazer uma linguagem mais formal, clara e objetiva, né? Para que esteja acessível a todo o público. Textos com títulos principal e auxiliar, né? Algumas notícias elas podem trazer esses dois tipos de títulos, um principal e um auxiliar, onde o auxiliar ele é um pouco maior. Textos em terceira pessoa, né? Deixando a marca ainda em pessoalidade, não colocando sua opinião, não colocando a primeira pessoa. Discurso indireto, né? Onde está fazendo uma narração, né? Então não tem a fala do personagem ali de forma direta, muitas vezes, né? O jornalista ele vai estar narrando aquela situação, então vai utilizar um discurso mais indireto. Fatos reais, atuais e cotidianos. Então, nós temos aí a estrutura da notícia, né? Sua estrutura divide-se em título, lead, informações secundárias e detalhes. A linguagem deve ser objetiva, acessível e impessoal, né? Objetiva, acessível a todos e de forma impessoal, onde eu não vou colocar a minha opinião, atendendo-se a representar a realidade dos fatos sem inserir o julgamento pessoal. Então, eu vou ter aí o título, onde tem essa imagem aí que ilustra. O lead, né, que vai ser o primeiro parágrafo aí após o título, né, trazendo introdução. E o corpo da notícia, que vai ser o desenvolvimento da minha notícia. Então, pessoal, deu para entender direitinho, revisar aí o gênero notícia? Espero que sim. Então, vamos lá abordar nosso segundo conteúdo, que é o discurso direto e indireto. O discurso direto ele é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do narrador. Então, nesse discurso direto aí, eu vou ter a fala da minha personagem com precisão, né, de forma transcrita, como exatamente ocorreu, não havendo a participação do narrador. Então, tem um exemplo aí, ó. A aluna afirmou: precisa estudar muito para o teste. Então, eu tenho a fala da aluna aí, né? A fala do personagem transcrita de forma exata. E também há uma característica do discurso direto, as marcações, né? Determinando ali a fala. A aluna afirmou, observem que eu tenho os dos dois pontinhos e o travessão para iniciar a fala, né? Demarcando essa fala, separando aí, deixando bem separadinha, bem clara aí, bem precisa. O discurso indireto ele é caracterizado por ter uma intervenção agora do narrador, a utilizar suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Então, nesse caso aí, eu vou ter agora o meu narrador, onde ele vai falar o que o outro falou, digamos assim, né? Usar suas próprias palavras para reproduzir a fala de outras pessoas, de outras personagens. Que aí eu trouxe o mesmo exemplo, agora sendo em um outro discurso. A aluna afirmara que precisava estudar muito para o teste, né? Então, eu tenho agora o narrador
falando a fala de alguém, né? Reproduzindo a fala de uma outra pessoa. E os exemplos aí, ó, discurso direto, vou ali agora e volto rápido. E no indireto, ele disse que ia lá naquele momento e que voltava rápido. Então, observem aí a diferença no discurso direto e indireto. Nós viajaremos amanhã, né? Direto, a fala do personagem transcrita aí de forma exata. No discurso indireto, eles disseram que viajariam no dia seguinte. Então, eu tenho aí discurso direto e indireto. Entenderam, pessoal? Vamos lá agora para a coesão textual. A coesão textual é como se fosse peças de um quebra-cabeça, que quando bem encaixadas formam unidade de sentido no texto, ou seja, é aquela pecinha que falta para dar sentido ao meu texto, para que meu texto ele fique coeso. É uma união harmônica entre uma coisa e outra. Harmonia, a coesão das partes de um estado, uso correto dos aspectos gramaticais que conectam os elementos de um texto, deixando o texto claro e compreensível. Então, vai ser elementos gramaticais que, quando encaixados nessas frases, nessas orações, nesses textos, vão conectar elementos, dando a ele sentidos e tornando-os coesos. Então, eu tenho aí, destaquei para vocês nessa revisão, a coesão referencial por uso de pronomes, que é quando, ao invés de eu repetir a mesma palavra, eu vou usar o pronome para substituí-la, evitando essas repetições. Então, vamos ver aí no primeiro exemplo, o caso de pronome pessoal. Mauro disse que não iria na festa. Ele não se sentia bem. Então, ao invés de eu repetir a palavra substantivo Mauro, né? Eu substituí aí pelo pronome pessoal ele, né? Evitando aí a repetição do nome Mauro. Então, Mauro disse que não iria na festa. Ele não se sentia bem. Caso de pronome relativo. Ele dizia que a casa que morava era aconchegante. Eu tenho aí o que aí fazendo referência a casa, também evitando substituições, repetições. Então, a substituição para evitar a repetição. Caso de pronome demonstrativo, brigas em sala de aula. Isso não pode ocorrer nunca mais. Então, isso aí está se referindo ao quê? As brigas em sala de aula. Então, ao invés de repetir, né, brigas em sala de aula, não pode ocorrer nunca mais, ele utilizou esse pronome demonstrativo, né? Isso, para evitar essa repetição. Então, esses casos aí com pronomes são casos de coesão referencial, onde o pronome faz referência ao substantivo, ao termo a que se refere, evitando as repetições. Observe que, em cada um dos exemplos, um termo já expresso na fala foi substituído por outro, de maneira a se evitar a repetição de palavras e promover uma maior articulação entre as orações. Observem aí na tirinha. Você comeu as flores que eu comprei para a minha mina. E agora, o que eu faço? Pede para ela cheirar o meu bafo. Observando as duas análises acima, percebemos que o termo ela está empregado no lugar do substantivo mina. No segundo, os termos minha e meu acompanham o substantivo mina e bafo. Então, a substituição aí desses termos, evitando as repetições. Então, vamos lá para o gênero campanha publicitária. O anúncio publicitário é um gênero textual usado para promover uma marca, um produto, um serviço ou ideia para um público definido, um público-alvo em um meio de comunicação, né? O gênero campanha publicitária, ele vai chamar a atenção do público, né? De uma forma persuasiva, convencendo, e geralmente vai ter um público definido, né? Se for um produto que esteja direcionado às crianças, o público vai ser as crianças. Então, eles vão trabalhar com aquela campanha onde chame a atenção das crianças. Então, cada público vai ter sua campanha definida.
com a linguagem persuasiva, né, onde vai convencer o consumidor a tomar uma ação que pode ser comprar aquele produto, contratar aquele serviço, né? Então, o principal objetivo é chamar realmente a atenção desse consumidor e convencer essa compra, né? Geralmente, ou ideia, ou produto, ou serviço. Características do anúncio publicitário. Caráter comercial, né? Ele está relacionado a algo comercial. Vai trazer uma linguagem atrativa, criativa, persuasiva e adequada ao público que se quer atingir, né? Como falei para vocês, ele vai estar direcionado ao público em que se quer atingir. Então, vai trazer marcas, né, relacionadas àquele público, onde vai chamar a atenção daquele público. Linguagem mista. Por que linguagem mista, professora? Porque ele vai apresentar a linguagem verbal e não verbal. Vai ter a parte das imagens e a parte da escrita, né? Então, a junção dessas duas linguagens, aí eu vou ter a minha linguagem mista. E vai usar geralmente verbos no modo imperativo, né? Para que convença realmente a pessoa a comprar. Por exemplo, confira, compre, garanta já o seu, né? Então, eu tenho verbos aí no modo imperativo. E o uso de figuras e vícios de linguagem, que é possível sim nesse meio aí, nessas características do anúncio publicitário. Então vamos lá para a ortografia. Eu coloquei aí algumas principais para nós revermos, tá? Entre elas, o uso do mas e mais. O mas é uma conjunção adversativa e equivale a porém, contudo, entretanto, no entanto, por exemplo. Então, o mas aí ele vai dar a ideia de contrário, de adversidade, certo? E pode ser substituído por essas outras conjunções que coloquei aí. Porém, contudo, entretanto, no entanto. Vejamos no exemplo. Fez muita força para abrir a porta, mas não conseguiu. Se eu substituir, vai ficar correto? Fez muita força para abrir a porta, porém não conseguiu. Então, não teve perca de sentido aí nessa minha frase, certo? Então, pode haver essa substituição tranquilamente. Então, mas aí vai ser uma conjunção que vai dar a ideia de contrário, tá? E pode ser substituída por essas outras conjunções. Já o mais, ele vai atuar como pronome ou advérbio de intensidade, né? Vai ser o contrário de menos. Então, vai dar a ideia de quantidade, intensidade e vai se opor ao menos. Ela fez mais trabalhos durante o ano, mais aí, certo, com o i, dando ideia de quantidade. A Alemanha é um dos países mais ricos do mundo. Também está dando ideia aí de quantidade, de intensidade, certo? E é o contrário de menos. Vejamos aí na tirinha da Mônica. 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum. Quando ela coloca aí, ó, 7 e 7 são 14, com mais 7, 21, com mais, né? Mais com i, dando ideia de quantidade, mais 7. Já quando ela diz, tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum, né? Porém, não gosto de nenhum, né? Contrário aí, contrariedade. Mal com L, mal com U. Mal com L é um advérbio que é antônimo de bem, contrário de bem. Então, se em uma frase eu fizer a substituição por bem e ela ficar coesa, ficar coerente, eu já sei que vai ser mal com L. Se naquela frase eu fizer a substituição por bom, eu já vou saber que vai ser mal com U, certo? Então, mal com U é um adjetivo e é antônimo de bom. E mal com L é um advérbio e é antônimo de bem. Exemplo. Ele é um homem mau, só pratica o mal. Vejamos a substituição. Ele é um homem bom, só pratica o bem. Né? Homem bom aí, ó, mal com U. Só pratica o bem, mal com L. E pela oposição, né?
Como ficou aí, ele é um homem bom, só pratica o bem. Então, vejam aí a troca, né? O bom pelo mal com U e o bem, mal com L. Vejamos agora o uso do onde. Onde vai indicar lugar em que algo ou alguém está. Deve ser utilizado somente para substituir vocábulo que expressa a ideia de lugar. Então, esse onde aí vai dar a ideia de lugar e geralmente lugar fixo, certo? Em que alguém está, em que alguma coisa aconteceu. Então, vai dar a ideia de um lugar fixo. Não sei onde fica a cidade de Araguari. Nesta sala de reunião, aconteceu a melhor negociação de todos os tempos, onde se garantiu o fechamento do nosso melhor contrato. Então, onde aí dando ideia de lugar, tá? Lugar onde alguém está, algo fixo. Já o aonde aí, ele vai indicar o contrário, certo? Ele também vai indicar o lugar, porém, vai dar uma ideia de movimentação. Indica também lugar, é algo em que algo ou alguém está. Porém, quando o verbo se relacionar com onde, exigir a preposição a, deve-se agregar esta preposição, formando assim o vocábulo aonde. Esse aonde aí vai expressar a ideia de destino, de movimento, certo? Onde alguém vai para algum lugar. Então, dá essa ideia de destino, de movimentação. Aonde você irá depois das visitas? Então, aonde você irá, aonde você vai se deslocar, né? Dá a ideia de movimentação. Então, aonde? Eles chegaram aonde ninguém nunca mais chegou nesta empresa. Eles alcançaram, né, algo. Então, dá essa ideia também de movimento. Então, uso de aonde. Então, deu para entender bem direitinho? Só estamos revendo, certo, pessoal? Todos esses conteúdos vocês já viram. Então, vamos lá para o gênero textual entrevista. A entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, né? Onde eu vou ter o entrevistador e os entrevistados. Então, eu posso ter uma ou mais, entre duas, né, no caso, ou mais pessoas. E o principal objetivo da entrevista é extrair declarações e informações sobre um determinado assunto. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e TVs, com o intuito de passar um conhecimento para a população. Além de jornalística, existe também entrevista de emprego, né, que é bastante conhecida. A entrevista social, onde são aquelas questões socioeconômicas da vida de alguém, né? A entrevista psicológica, né, onde o profissional psicólogo, ele vai querer saber informações, vai fazer uma entrevista com o seu paciente, né, vai saber as principais queixas, como pode ajudá-lo, e entre outras entrevistas, né? Eu citei essas por serem as mais conhecidas. Os gêneros jornalísticos têm grande importância para a sociedade, por possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram os detalhes e os apresentam de forma completa e precisa. Então, eu vou saber quem é que eu quero entrevistar, né? A empresa, né, a revista, vamos supor que vai fazer aquela entrevista, vai escolher o tema, vai escolher quem mais se adequa a responder as perguntas referentes àquele tema, vai elaborar um roteiro, né, para assim executar aquela entrevista. Características. As principais características da entrevista são a oralidade, né, onde ela lida com a fala, o discurso direto. Por que o discurso direto? Porque ela vai fazer a reprodução integral da fala de um personagem, né? Ela vai reproduzir aquela fala exatamente como foi. Se durante a entrevista teve risos, teve choro, teve o que quer que seja, quando passa para o meio impresso, ela deve reproduzir de forma íntegra, integral, como exatamente ocorreu. A primeira pelo fato de se tratar de um diálogo e a segunda, pois na maioria das vezes o diálogo ele é transcrito exatamente como foi conversado. Nas entrevistas publicadas em meio impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, como travessão, aspas, reticências,
interrogação, parênteses, em alguns casos até detalhando aspectos do entrevistado, como emoções, lágrimas e risos, como falei para você, né? Para vocês. E a questão dos sinais de pontuação, desses muitos sinais, né, quando está no meio impresso, é devido à entonação, né, para que dê a entonação necessária da forma como foi falada. Então, características gerais, textos informativos ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, né, então no mínimo tem que ter ali 2 pessoas, linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto, né? Eu vou ter o discurso direto e da subjetividade. Por que subjetividade? Porque ela vai transcrever até as emoções, né? Mescla da linguagem formal e informal, né? Ele vai mesclar essas duas linguagens. Quem está fazendo a entrevista, né, pode utilizar uma linguagem mais formal e o entrevistado pode usar sua linguagem mais informal a depender do contexto. De maneira geral, a entrevista é estruturada da seguinte maneira, né? Onde vai ter a definição do tema, o roteiro, que vai ser elaborado, o título e depois a revisão da entrevista. Então, pessoal, essa foi nossa revisão, nossa aula de hoje. Daqui a pouco vocês terão a avaliação. Desejo uma boa sorte, uma boa avaliação a todos. Tenho certeza que vão tirar notas maravilhosas. Acredite, você é capaz. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula e um abraço.